Bom dia, meninos. Vamos dar continuidade à nossa aula aqui hoje sobre as formas de trabalho. Nós falamos sobre a globalização, como ela surge lá nas grandes navegações, onde começa ali a ter a interação do mundo, né? Europa, América, África, Ásia, e aí ela começa a evoluir, isso vai evoluindo. Como a Europa ela surge como uma grande potência nesse quesito das grandes navegações, ela começa a dar um passo à frente, que aí é o que nós chamamos ah, de Revolução Industrial. E isso começa lá na Inglaterra. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Dando início a isso, então a Europa ela começa a ter inovações técnicas e transformações espaciais. Por quê? Porque a Revolução Industrial ela vem inovar toda a tecnologia de produção, assim como transformar todo o espaço, tanto que após a Revolução Industrial o mundo modifica. E aí nós vamos ver isso ao longo do tempo, né? Então, da produção manual à indústria, ou seja, o homem deixa de produzir manualmente e começa a produzir nas indústrias, em larga escala, certo? Então, antes do surgimento das fábricas, a transformação da matéria-prima ocorria de forma artesanal, prevalecendo o trabalho manual e individual, ou seja, artesão realizava sozinho todas as etapas de produção. Então, se o artesão ia fazer uma bicicleta, ele começava lá do início e ia até o fim fazendo essa bicicleta. Por volta do século XVI, alguns artesãos começaram a se organizar nas chamadas oficinas manufatureiras. Surge então a manufatura, caracterizada pelo trabalho em grupo, ainda manual, ou seja, um fazia uma coisa, outro fazia outra coisa e juntava ali e fazia aquele produto, certo? Para ampliar a produção em razão do aumento das vendas, essas oficinas manufatureiras passaram a investir em novas tecnologias, como máquinas de vapor e o tear mecânico. E isso revolucionou a produção. Então o homem deixou de produzir ali de forma manufaturada, que era tudo artesanal, demorava para produzir alguma coisa, apesar de estar trabalhando em grupos, e criaram máquinas. E essas máquinas passou a produzir com mais rapidez, ou seja, com larga escala. Então, o uso de novas tecnologias levou à necessidade de locais especiais para a produção, que é o que nós chamamos de fábricas, né? Não dava mais para fazer na garagem ou na área da casa, tinha que ter um lugar específico e próprio para isso, né? Eles foram evoluindo, eles foram crescendo. Não, então é aonde ficariam as máquinas a vapor e os operários, que passaram a ter um salário em troca de seu trabalho. Surge aí o que nós chamamos de empresários e empregados, né? Com a utilização das máquinas e de novas técnicas de produção, a indústria passou a produzir em larga escala, ou seja, muito mais do que se consumia. E em série, ou seja, um fazia uma parte, outra parte, e cada um fazia um pouco e juntava e organizava. É o trabalho em série. Isso tem a ver muito no capitalismo de Marx, onde você trabalhar em série significa que você não vai dar a sua linha de produção, você não vai deixar que o seu funcionário aprenda a construir o todo. Ele fica dependente, né, e aprende só a fazer aquela parte do produto. É como você trabalhar num carro, existe o mecânico e o eletricista. Isso é resultado do trabalho em série. Não dá para você ter um engenheiro que entende todo o carro. Então você tem pessoas que se especializam na parte elétrica e pessoas que se especializam na parte mecânica, certo? Então, e essa revolução, essas inovações tecnológicas, ficou conhecido como a primeira revolução industrial. O que é a primeira revolução industrial? A primeira revolução industrial ela se deu início lá na metade do século XVIII na Inglaterra. Depois ela se expandiu para outros países, como França, Bélgica, Holanda, entre outros países da Europa, certo? Então ela começou na Inglaterra e se expandiu ali na Europa. Mas por quase 80 anos, quase 100 anos, a Inglaterra que deteve essa tecnologia. Por isso ela foi a primeira nação a se industrializar. Quais foram os aspectos que caracterizaram essa etapa da industrialização? O desenvolvimento de novas tecnologias e descobertas científicas que influenciaram nas técnicas e nas formas de produzir, e os meios de transporte, como navios e trens a vapor. Deixou-se remar, de velejar, né? A gente assiste muito Piratas do Caribe, que inclusive passou ontem, repetiu na temperatura máxima. As navegações eram feitas de forma a vela, né? Ou vento, e muitas das vezes isso atrapalhava. Ou faziam rotas diferentes por conta do vento. O caso da América foi descoberto por um acidente, né? Com a criação de navios a vapor, o homem passou a conduzir
ia levar menos tempo. Então, se às vezes eles ficavam até um mês no mar e não havia vento suficiente para levá-los para outra região. Com a máquina a vapor, não, isso mudou. Né? O Titanic mesmo é uma prova disso. Né? Ele era uma máquina a vapor daquela época que, devido ao motor estar em alta velocidade, eles não conseguiu reduzir a velocidade ao abater no iceberg e aconteceu o que aconteceu. Certo? Então, isso foi uma inovação, assim como os trens, e a produção pôde ser escoada. Domínio de indústrias têxteis na época foi o que mais surgiu, mais importante, e as mineradoras, até porque todas as máquinas eram a vapor. O símbolo, gente, da primeira revolução industrial, ela é a máquina a vapor, tá? Então, utilizava o carvão mineral como principal fonte de energia, muito poluidora. Aí começa a poluição do planeta. Salários baixos e jornadas de trabalho de 14 a 16 horas diárias. E os trabalhadores não tinham nenhuma qualificação. Eles foram aprendendo, nem leis tinham quando surgiu a primeira Revolução Industrial. Então, muitas crianças eram empregadas nas fábricas. Depois, isso foi melhorando ao longo do tempo. Tá? Então, com a vinda da Revolução Industrial e o crescimento da produção, surge então o capitalismo, que ele começa a se expandir na chamada Divisão Internacional do Trabalho. E essa divisão internacional do trabalho cria o seguinte: a divisão dos países de acordo com sua especialização. E cria-se os países industrializados, principalmente na Europa, onde eles passam a controlar a economia mundial, tornando os demais países fornecedores de matéria-prima, como é o caso aqui da América, o Brasil, e até hoje isso acontece, tá? E também consumidores de produtos industrializados, surgindo assim o que chamamos de capitalismo industrial, onde você produz uma mercadoria, industrializa essa mercadoria e vende para um mercado consumidor. Hoje predomina-se o capitalismo industrial e ele foi evoluindo, lógico. Mas o capitalismo industrial basicamente é isso, é onde você cria produtos industrializados para um mercado consumidor consumir. Isso gerou uma codependência de países fornecedores de matéria-prima, tá? Até porque a matéria-prima até hoje, imagine nessa época, ela é mais barata e o produto industrializado, onde você agrega valor, ele é mais caro. Isso gerou uma disparidade, né? Uma diferença de valores, onde países industrializados se tornam ricos e países não industrializados se tornam pobres e dependentes desse capitalismo industrial. Certo? Espero que vocês tenham gostado. É uma pequena explicação de um conteúdo que só está começando sobre Revolução Industrial, tá bom? Nós vamos ao longo agora falar sobre a primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução, tá? Indústria 4.0 e chegar nos dias de hoje, que é bem legal. É um conteúdo muito bom, muito gostoso de estudar e espero que vocês tenham gostado. Assistam ao vídeo, façam as atividades, não deixem acumular. Um beijo e um abraço para todos vocês, tá bom?